Olá, irmãos, muito boa noite. Hoje sou eu que vou tentar compartilhar com os irmãos aqui um texto dos Salmos. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, você já pode abrir no Salmo de número 6, ou se você tiver ela aí no celular, no computador, seja lá onde for, não tem problema, não importa a cor da vaca, o importante é beber o leite. Então, abra sua Bíblia aí, Salmo de número 6. Então, eu não estou muito acostumado a falar sozinho, mas vamos tentar. Convido você a tentar manter a concentração, a tentar me ouvir. Também tentarei ser breve para não cansar os irmãos, até porque é difícil manter a concentração assim, olhando pelo celular. Em casa a gente se distrai muito facilmente e, bom, pelo menos eu me distraio muito facilmente. Então, tente se manter concentrado aí, tentarei ser breve. Se você já abriu sua Bíblia, eu estou aqui no Salmo de número 6. Hoje vamos dar uma olhada nesse salmo. Eu tenho minha colinha aqui, estou com o computador aqui na minha frente, fiz uma colinha, a minha estreia aqui falando sozinho, então eu peguei uma colinha para eu não me perder. Hoje nós vamos dar uma olhada nesse salmo, salmo de número 6, esse salmo que foi escrito por Davi. Davi escreveu uma sequência de seis orações, começando a partir do salmo de número 3. Número 3, deixa eu verificar aqui se é isso mesmo, número 3. Isso, a partir do salmo de número 3, Davi escreve uma sequência de orações, de 6 orações. O salmo 6 é essa quarta oração nessa sequência de seis salmos. Eu estou olhando para mim mesmo aqui na tela do celular, mas a câmera está aqui do lado. O José, que é nosso youtuber profissional, né? Eu vou quebrar um galho aqui. Vou tentar fazer o melhor, mas vou quebrar o galho. Esse salmo é um salmo de lamento, um salmo de lamento individual. Davi expressa toda a sua tristeza, toda a sua angústia nesse salmo de 10 versículos. É um salmo razoavelmente curto, só tem 10 versículos, mas é um salmo que tem uma mensagem muito atual, muito abrangente, muito profunda, muito intensa. É um salmo muito legal, eu particularmente gosto muito. Os salmos, José já deve ter falado isso, os salmos são poesias musicalizadas. Os autores escreveram esses textos para serem cantados, acompanhados por instrumentos de cordas, em sua maioria. E como toda música é uma poesia, os salmos também o são. Todos os salmos são uma poesia, uma expressão da poesia do povo hebraico, do povo de Israel. Mas a poesia hebraica, ela é um pouco diferente da poesia que a gente está acostumada aqui no Ocidente, século XXI. É importante a gente sempre ter em mente de que tipo de literatura que a gente está lendo quando a gente se debruça com a Bíblia, se é uma narrativa, se é uma carta, se é um livro da lei, se é uma poesia. Esse é uma poesia, salmos inteiros. Salmo inteiro é uma coletânea de poesias, de músicas para serem cantadas. E o Salmo 6, em especial, tem muitos elementos de linguagem de poesia. Mas a poesia, como eu já falei, a poesia hebraica, ela é diferente da poesia que a gente está acostumado aqui no Ocidente, século XXI. Veja que interessante. Nós estamos acostumados com uma poesia mais romântica ou ritmada, não é? Mesmo que não expresse muita coisa, mesmo que não comunique muita coisa, mas se é uma poesia ritmada, se é uma poesia com rimas ou se é romântica, a gente rapidamente identifica como um texto poético, né? Eu separei um trecho de uma poesia. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei, eu sei de cabeça, mas eu quero seguir aqui o meu escopo para eu não me perder, porque falando sozinho, última vez que eu falei sozinho, já nem me lembro mais, eu acho que era quando eu estava ensaiando alguma coisa para falar com Juliana na juventude. De lá para cá parei de falar sozinho, mas a vida é cíclica, né? Vamos tentar. Eu separei um texto de uma poesia aqui, ela não tem rima,
mas é uma poesia romântica, abre aspas. Te amo sem saber como nem onde, te amo diretamente sem problemas nem orgulho, assim te amo porque não sei amar de outra maneira. Pablo Neruda, gosto muito dos poemas de Pablo Neruda e eu acho esse muito bonito, mas se os irmãos repararem, embora seja um poema romântico, ele não comunica muita coisa. O sujeito fala, ou a moça, não sei, ela fala eu te amo, como? Não sei, só sei que eu te amo assim. Te amo sem saber como nem onde, te amo diretamente, sem problemas nem orgulho, assim te amo porque não sei amar de outra maneira. Pablo Neruda. Esse é um exemplo de uma poesia romântica sem rima. Quer ver um outro exemplo? Eu separei um outro exemplo desse aqui, esse eu gosto bastante, esse eu sei todo o poema de cor. Esse tem rima. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes, na primeira metade do século passado, um poema razoavelmente antigo, mas belíssimo, e ele tem rima. Além de ser muito bonito, ele tem uma rima. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Já a poesia hebraica, sua beleza não está nas rimas, embora as tenha, também menos, mas tem. A sua beleza também não está como é que eu vou dizer, nesse aspecto romântico, embora também tenha um romantismo na poesia hebraica, mas a sua beleza está na profundidade, na intensidade do que é dito e na construção desse texto, né? Só de olhar para uma poesia hebraica, para um texto hebraico, seria possível perceber que ali existe um trabalho detalhado. O autor, ele se dedicou em fazer algo bem feito, algo bem elaborado, né? Só de olhar isso já deveria ser possível. Salmo 6 em questão, isso é muito claro, é um exemplo muito claro disso. Esse salmo de Davi compôs esse salmo com 78 palavras. Esses 10 versículos, eles têm 78 palavras e estão divididos em duas estrofes. Então, a primeira estrofe com 39 palavras, a segunda estrofe com 39 palavras também, exatamente, 39 e 39. A primeira estrofe, a gente poderia subdividir em 3 versículos, seguido de 2 versículos, e a segunda estrofe começaria com 2 versículos, seguido de 3 versículos. Então a gente teria aí uma métrica exata, uma métrica perfeita. 78 palavras no total, 39 na primeira estrofe, 39 na segunda estrofe, 3 versículos, 2 versículos, 2 versículos, 3 versículos. 3, 2, 2, 3. Uma métrica perfeita. Só de olhar para esse texto já daria para perceber que ali existe um trabalho muito elaborado, muito detalhado, muito exato, não é? Pena que na tradução para o português a gente perde isso e a gente não consegue perceber toda essa beleza da poesia hebraica. Leva um tempo para a gente achar uma beleza nela, porque a gente está acostumado com outro tipo de poesia, mas é muito bonita, é uma poesia muito bonita. Deixa eu ver, cadê minha cola, onde foi que eu parei aqui? Parei aqui. Bom, vamos parar de falar de poesia, porque a poesia só acaba com a vida. Vamos parar de falar de poesia. Deixa eu falar um pouco sobre o autor. Esse salmo é um salmo de Davi, o enunciado já sabe disso, já fala isso, a gente não precisa procurar muito para saber quem é o autor. O autor é, sabidamente, Davi. Deixa eu me falar um pouco sobre Davi. Nós temos uma visão, falava com uma pessoa outro dia, nós temos uma visão um pouco romântica sobre Davi. Davi não era um homem comum, não era um homem qualquer. Seguramente, sem dúvida alguma, Davi foi o rei mais sanguinário que já existiu. Davi deixaria Napoleão aos seus pés. Davi não brincava em serviço. Se era para matar, Davi matava mesmo e não tinha problema de matar 1, matar 2, matar 100, 200. Davi era um rei, fazia o trabalho. Precisava ser feito, ele fazia sem vacilar, sem oscilar.
Os irmãos conhecem a história, ele não pensou duas vezes em pegar a sua funda e abater Golias. E depois de ter feito isso com muita habilidade, Davi não vacila, pega a espada, arranca a cabeça de Golias. Golias poderia fingir que estava desmaiado ou fingir que estava morto. Fato é que sem cabeça não dá para fingir que está morto. Sem cabeça está morto mesmo. E Davi faz questão de ter certeza. Davi passa a espada na garganta dele, corta a cabeça fora, sem vacilar. Ali, na hora mesmo, não tem o que pensar. É para matar, é para matar. Davi derruba Golias, arranca a cabeça dele, imediatamente o sangue quente na espada mesmo. Para impressionar uma mulher, Mical, a gente vê isso lá em 1 Samuel, Davi mata nada menos do que 200 homens. Não um ou dois homens.